acabei não gravando. Isso, depois de passado meia hora, eu pensei em gravar. Lembra daquela empresa que nós mencionamos na aula passada, até que não faz vibração de corpo inteiro, lá do evaporador, tudo mais e tal? Será que já não fez de forma estratégica? Sabendo que ali o limite ia ser ultrapassado e sabendo que não tinha muito o que fazer, a não ser gastar dinheiro. Será que a estratégia já não foi? Não, não vou mencionar intensidade, não. Eu só vou mencionar que existe, coloco lá a avaliação qualitativa e se por acaso, né, entretanto, porém, todavia, alguém que trabalhe lá, que for acionar a empresa na justiça pedindo insalubridade, o cara vem e mede, né? Mas, ó, isso é um caso na vida, outro na morte, como dizer assim. Então, de forma estratégica, né, não pensando na saúde de quem fica lá o tempo todo, numa vibração que é muito intensa, é isso que às vezes a pessoa, a empresa entende, né? Deixa eu só ver se a gente consegue estabelecer um paralelo aqui entre a vibração e o ruído. Certo. Tá? A vibração, você pode eliminá-la. Não, você não consegue eliminar a vibração. Você só vai ver se ela está dentro ou fora dos limites. Mas você não tira a vibração. A NHO 9 e a 10, isso não está na norma, isso está na NHO. Né? Elas estabelecem níveis de ação. Assim como tem nível de ação para ruído, que nós vimos, e assim como tem nível de ação para químico, nós não vimos química ainda, nós vamos ver, mas a gente sabe que existe nível de ação para químico. Então, o químico é mais fácil ainda entender, né? Qual que é o nível de ação para químico? É a metade do limite de tolerância, já falamos. Se você tem um gás, que o limite é 10 ppm, o nível de ação é 5, então é fácil entender, né? Mas a NHO 9 a 10, ela também apresenta nível de ação. Se ultrapassar o nível de ação, algumas ações secundárias têm que ser adotadas para garantir que essa vibração não passe o limite. É a única exigência que ela apresenta, seu Cláudio. Mas então me diz uma coisa, vamos ficar na vibração e no ruído. O ruído, independente de você ter ou não EPI, ele te dá aposentadoria especial. Isso. Na previdenciária. Isso. E o ruído? E a vibração? Acima do limite. Se ela estiver acima do limite, eu tenho a especial sem questionar. Isso, sem questionar. A questão é que até 2014... Não, perdão. Eu iria fazer um outro comentário, mas que ia confundir. Até 2014, as avaliações de vibração não eram mensuráveis, era qualitativo. Tanto é que a gente vê um boom de equipamentos que foram comprados pelo pessoal e tudo mais de 2014, 2015 para frente. Né? O que aconteceu foi o seguinte, a vibração, até se a gente pegar, quer ver só que interessante, ó. Olha aqui, ó. Eu tô abrindo aqui, vocês não estão vendo nada, mas eu vou pegar isso, vou vir em New Share. Vocês estão vendo o manual do INSS? Por enquanto, só estou vendo o símbolo do... O símbolo do INSS, tá vendo? Tudo bem. Eu acho que eu tenho esse negócio. Acho que eu tenho. Se a gente pegar aqui vibração, ó, cadê vibração? Página 92. 2.7. Isso. 92. Olha lá, vibração, ó. Se a gente pegar a vibração, vamos aqui no último quadro, onde faz o enquadramento. Olha aqui, seu Cláudio, ó. Olha como é o enquadramento, ó. A partir de agosto de 2014, tem que ser quantitativo. Olha lá, tem que ser quantitativo. Né? Até 2014, é qualitativo. E quais são os embasamentos? Aqui, ó. Tanto o decreto 3048 quanto o 4882. Né? Instrução normativa 99. Isso. Nesses dois decretos, existe o código 202, né? Que é a forma de comprovação aqui, ó. Forma de comprovação, ó. Olha lá, ó. Formulários. É pelo PPP.
né? Então, vamos entender em resumo assim, ó, com o passar de todas as modificações na legislação previdenciária, né, até 97, até 95 por atividade profissional, até 97 existia lá o decreto 53.864, aí a partir daí foi aprovado o 2172, que vigorou até 2003, que a partir daí entrou o 3048, enfim, falando de vibração, até agosto de 2014 era qualitativa. Era qualitativa. Eu posso. Então, no PPP, eu tenho... quando eu tiver um funcionário e tiver 2 enquadramentos, eu tenho que destacar os 2, separadamente. Você fala no PPP? No PPP. Eu vou colocar o qualitativo e no outro eu vou colocar o quantitativo. Isso. Na verdade, vai depender muito de caso a caso, viu, seu Cláudio? Por exemplo, assim, ó, imagina assim, ó, o que eu penso? Vamos ver se vocês pensam igual eu. Se o senhor tem uma atividade, né? Já que o senhor mencionou o PPP. Se nós estivéssemos falando de um outro documento, seria diferente. Tá, mas vamos falar do PPP. Se eu vou fazer um PPP de um operador de empilhadeira, que ele trabalha de 2003, vamos entender que ele trabalhou de 2013 até os dias atuais. De 2013 até 2014 seria qualitativo. De 2014 para cá, quantitativo. Né? Mas eu tenho que discriminar separadamente isso. Então, é isso que eu ia falar. Nada impede, seu Cláudio, de eu pegar todo o período de 2013 para cá, mencionar que tudo se deu de forma quantitativa. Sabe por quê? Porque aí eu posso fazer uma observação no campo observação, que lá no campo observação você pode colocar o que o senhor quiser. Né? Eu posso colocar uma observação lá que, olha que legal, embora, entretanto, porém, todavia, né? De acordo com o anexo 8 da NR15, as avaliações quantitativas se deram a partir do dia 4 de agosto, aí você coloca lá, entretanto, os locais de trabalho, pelo tempo de exposição, pelo uso de máquina, sempre se deram como se sempre foi, como é da forma atual. Então, adota-se aquele limite para todo o período. Principalmente, seu Cláudio, e aí vem aquela sacada, né? Se eu tenho um ruído, se eu tenho uma vibração que não ultrapassa o limite, eu vou fazer questão de mencionar. Né? Agora, o pulo do gato está quando ele ultrapassa o limite, né? Isso. Esse é o grande X da questão. Aí é que está o problema. Porque pôr no papel aí que está dando limite, qualquer um põe. Não tem dificuldade nenhuma disso. É isso aí. 0,5 vai ser 0,5. Agora, se você medir e der 10, a história é diferente, né? Sim. Então, eu entendo assim mesmo. Por exemplo, assim, se eu tenho uma atividade, vamos pegar lá uma plataforma, né, como aquela que nós vimos aquele dia, né, que se na medição for ultrapassado o limite, por exemplo, né, eu tenho a norma que eu posso me sustentar nela. Quantitativo é só a partir de agosto de 2014. Está aqui, ó. Para trás, eu posso colocar qualitativo. Ninguém vai me questionar. Não é verdade? Não. Tudo bem, até aí eu concordo. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta que eu não sei se eu já fiz e você respondeu, mas eu não me lembro. Vamos dizer aqui que no quantitativo eu tenho uma medição para ficar dentro do limite no documento aqui, tá? Vamos voltar aqui no PPP. Então, aqui no PPP, a medição está dentro do limite. Eu posso, diante desse voto desse juiz agora, eu posso primeiro questionar esse valor que ele colocou aqui dentro do limite. E eu posso pedir a medição, o relatório de medição feito na época. Pode. Você vai chegar para mim e falar, não, quando foi no dia 5 de agosto, nós medimos e deu isso aqui, que é o valor que está colocado lá. Pode. Eu não concordo. Tá? Vou dizer, não é isso. Você tem que me fornecer o
o extrato do equipamento que você mediu. Sim. Isso é possível. Sim, sim. Tá. Porque eu vejo assim, seu Cláudio, ó, é aquilo que eu contei um caso uma vez para vocês, né? Com o passar do tempo, eu fui mudando a minha postura em relação a fazer PPP, né? Por exemplo, se a gente pegar um caso como esse aqui, ó, eu vou ser bem sincero, Vocês viram lá um PPRA que eu mostrei para vocês de 2015, certo? De 2015. De 2015 para cá, é difícil a gente ver algumas medições, né, em algumas situações. Em algumas situações, elas são mais complicadas de se ver. Se nós, olha que interessante, né? Se eu mostrar para vocês aqui PPRA, quer ver, ó? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Você mandou aqui um curso de estratégica para elaboração do PPRA. Olha aqui, ó. O que eu estou mostrando para vocês é o seguinte, ó. Aqui foi um PPRA feito. Que ano que foi? Olha aqui, seu Cláudio, ó, em março de 2010, ó. Ou seja, esse PPRA, ele foi feito antes da vigência da norma. E lembra que nós falamos só a partir de agosto? Só que como nós contratamos uma empresa idônea nesse período que se avaliava e tudo mais e tal, eles avaliaram a vibração para alguns casos. Entendi. Ó, então, olha aqui, ó, vamos lá, ó. Função, operador de empilhadeira nesse setor, tal, né? O que estava sendo avaliado foi uma empilhadeira YALI e tal. Aqui tem o horário de medição, né? Então, começou às 16h44, foi até 16h54, tudo isso aqui dado pelo aparelho e tal, né? A data de avaliação foi em maio de 2009. Olha que legal, eu tenho todos os resultados aqui, ó. Esse é o resultado que a máquina deu. O software, o aparelho, que é o acelerômetro. Isso. O aparelho, que é o acelerômetro, né, ele me deu esse resultado. Em 2010, quando foi emitido esse PPRA, a gente não tinha aqueles limites dados pelo anexo 8. Olha que interessante. Então, o engenheiro que fez esse laudo, ele se baseou em normas, né, da Europa, né, isso, porque até então a gente não tinha no país. Né? Então, olha aqui, ó, o resultado, né, 0,33 e 3,66. Hoje, o A corresponde ao AREM. Lembra de quanto é o AREM? Isso, daqui 2. O limite? Não, o limite para AREM, para VCI, é 1,1. Isso. Isso. O resultado deu 0,33, ou seja, bem abaixo, não passou nem o nível de ação. Né? É verdade. Já o limite para VDVR é 21. E aqui deu 3,66. Não chegou nem no nível de ação, bem abaixo. Bem abaixo mesmo. Bem abaixo. Né? Então, assim, algumas empresas que para nós já prestavam esse serviço, em algumas operações os caras já mencionavam lá atrás. Né? Isso nos dá a garantia de dizer que as ações que nós tínhamos na época de manutenção, né, arrumar sempre o piso para não deixar buraco, enfim, tudo aquilo que diminui a intensidade da vibração, tudo aquilo era eficaz, porque olha aqui a medição. Aí você vem a cada situação fazendo essas avaliações, você vai evidenciando que os limites, em momento algum, eles são ultrapassados. Né? Nem os níveis de ação, do jeito que está aqui, nem os níveis de ação. Só que o que acontece? Quando a gente olha para uma máquina, né? E aí a gente tem todo aquele carinho que geralmente o pessoal de manutenção já se tem, no sentido de extrair o máximo de produtividade e garantir com que a vida útil dela se prolongue, né? O pessoal tem planos de manutenção, tem checklists, tem trocas de óleos programáticos, é igual ao nosso carro, mesma coisa. Sim. Né? Sim. Ó, então, beleza. Deixa eu voltar para cá.
Isso. O que acontece? Vamos descer aqui, ó. Aqui eu estou falando de nível de ação, tá? É aquilo que nós falamos. Se eu pego para VCI, olha lá, ó, se o limite é para 5, o nível de ação é a metade, é 2,5. Isso aqui está na NHO 010, ó. Tá? Então, para nós é tranquilo, né? A única menção que ela faz, olha lá, ó, para fim de comparação com o limite ou com o nível de ação, independentemente da duração de jornada, deve-se determinar a aceleração da ação resultante em harém. Isso é claro, né? Então, assim, a gente sabe que para mãos e braços, né, a gente tem a mensuração da vibração avaliada em harém, diferente de VCI, que nós vamos ver a seguir. Né? Cadê o VCI? Aqui, ó. Então, olha lá, o nível de ação. Se eu tenho que o limite, né, em harém ó, eu estou falando de limite para corpo inteiro. Né? Então, deixa eu só fazer um resumo assim, ó. Que eu falei rápido, e estou falando rápido ainda, pode ser que vocês não tenham entendido. Vibração de mãos e braços. A única avaliação é o harém, só. E o limite é 5 metros por segundo quadrado. Esse é o limite. Tá? E isso é vibração de mãos e braços. Agora, vibração de corpo inteiro, eu tenho que avaliar os dois. Além do harém, o VDVR. Além de avaliar os dois, muda o limite para cada um deles. Né? Se na vibração de corpo inteiro, se na vibração de mãos e braços, para harém o limite é 5, para corpo inteiro o limite é 1,1. Isso em harém. Tá? Ainda falando, eu sei que a gente vai ter que falar um pouquinho mais para gravar para vocês, mas é só a gente pegar essa sequência aí que a gente grava certinho. Né? Vibração de mãos e braços, VMB. É só o harém. Só o harém. Se ultrapassar o limite no harém, é insalubre. Beleza? Agora vamos falar de vibração de corpo inteiro. Vibração de corpo inteiro. São duas metodologias. São duas avaliações. Tanto é o harém quanto o VDVR. E aí o que a norma fala? Se ultrapassar o limite em qualquer um dos dois, é insalubre. Se passar o harém ou se passar o VDVR. Tá? A NHO 09, quando ela fala de corpo inteiro, ela traz nível de ação. É lógico, nível de ação não é limite. Ah, ultrapassou o nível de ação, é insalubre. Não, para. Só é insalubre se ultrapassa o limite. E ainda são os limites que estão na NR15. A gente sabe disso. Não é verdade? O que acontece é que, assim, eu não posso confundir. Né? Nível de ação é a tomada de decisão pelo qual medidas preventivas devem ser adotadas para que o limite não seja atingido. Olha aqui, ó. Né? Então, olha lá, para harém é 0,5, esse é o nível de ação. Não é limite. Porque para harém, né, para corpo inteiro, o limite é 1,1. Então, o nível de ação é 0,5. Né? E para VDVR, que o limite é 21 metros por segundo a 1,75, né, o expoente é 1,75. Né? Se o limite é 21, o nível de ação é 9,1. Tá? É isso que eu não posso esquecer. Deixa eu só subir um pouquinho aqui, que eu acabei passando rápido. Isso. Se surgir alguma dúvida sobre caracterização do tipo da atividade, se é eventual, se é intermitente ou se permanente, eu já disse isso para vocês. Né? Mas o embasamento técnico que vocês devem se referir é essa portaria 3311. Ela foi revogada, tá? O que alterou essa portaria foi uma outra de 2010, que é a portaria 546. Só que a portaria 546, ela suprimiu essa questão de definir, né, o que é eventual, o que é intermitente, tal, e a gente não tem parâmetro. Hoje, não tem parâmetro nenhum. A grande questão inclusive eu peguei isso na internet, outros profissionais fazem isso. Ainda se utiliza a 3311. É a única normatização que existe. A portaria 3311, ela traz isso aqui, ó. Se alguém se expõe a qualquer agente, a gente está falando de vibração porque o contexto agora é vibração, tá? Mas isso para qualquer agente, tudo bem? Se você pegar alguém que se expõe, e aí eu quero entrar num detalhe mais técnico,
né, que vocês vão entender onde eu quero chegar, né? Se alguém se expõe em até 30 minutos por dia, pela portaria, né, essa exposição se dá de forma eventual, tá? Até 30 minutos por dia, né? Se essa exposição se dá a mais do que 400 minutos vai dar o quê? Divida aí, 400, vai dar 6 horas? Divide aí, 400... Não dá 6 horas, dá dividido um pouco por mais 60. De Aqui deu 6,66 e tal. Quase 7 horas, né? 6 horas e... É o que você pôs aqui, 6 horas e meia. Isso. Aproximadamente. 6 horas e meia, né? Então, o que acontece, por exemplo? Acima de 6 horas e meia é permanente. Até 30 minutos é eventual. Everton, mas ficou uma lacuna no meio aí. Claro, essa lacuna foi proposital, né? O que não é eventual nem permanente é intermitente. A grande maioria das exposições se dão de forma intermitente. Lógico, né, gente? Salvo o ruído, que na maioria dos casos... Pode falar, seu Cláudio. Agora, deixa eu ligar o ventilador aqui na farofa. Isso é com base na portaria que foi revogada, na 3311, é isso? Isso. Aham. Esses valores aqui é com base na portaria 3311 que foi revogada. Portanto, se você colocar isso no laudo, tá, eu impugno de cara. Eu já fiz isso, né? Eu sempre faço isso. Pode pesquisar na internet. A grande questão é que hoje a gente não tem onde se basear, né? Por exemplo, assim, ó, eu até concordo, né? Pode variar de interpretação para interpretação. Mas, por exemplo, sim. Eu particularmente, eu prefiro colocar essa menção da portaria e justificar que, embora esteja revogada pela portaria tal, igual eu coloquei aqui, ó. A única que traz valores. Essa, por sua vez, a portaria atual, que é a 546, ela não traz menção nenhuma, né? Então, para que você não tome decisões sem fundamentações, eu adoto essa portaria na questão de classificação das exposições, né? Porque que você... Pode falar, seu Cláudio. Pode falar. Fala. Eu ia falar assim, ó. Uma coisa é eu me expor a alguns tipos de agentes de forma eventual, né? Por exemplo, assim, ó, se expor ao ruído. Eu vou dar exemplos, quer ver só? Pega pessoas que trabalham no administrativo, né? Então, assim, a pessoa que trabalha no administrativo não tem exposição ao ruído, lógico, salvo para questões de ergonomia, né, em atividade de exigência de intelectualidade, é diferente. Tá? É diferente do contexto do anexo 1 da NR15, né? Mas, por exemplo, assim, ó, vamos pegar o cara do administrativo, né? Todo dia ele tem que ir no almoxerifado, pegar alguma coisa. Tá? É lógico, imagina que esse almoxerifado fica dentro da fábrica. Na fábrica tem barulho, tem ruído. Tanto é que a hora que ele entra na fábrica, põe capacete, põe óculos, põe protetor, beleza? E entra, tranquilo. Mas ele não vai gastar 20 minutos, meia hora, no máximo, estourando. Não é isso? Uma coisa é alguém se expor a ruído de forma eventual, né? Também se expor à vibração de forma eventual, né? Vamos dizer que não tem lá as suas consequências, tudo bem? Só que uma outra coisa totalmente diferente, e nós vamos estudar isso, é a exposição a alguns químicos. Né? Imagina, dependendo dos químicos que vocês inalarem, mesmo que se dê por tempo extremamente remoto, né, a concentração desse químico, ele pode ser, talvez, por serem superior aos limites, eles podem ser suficientemente nocivos, tóxicos.